Olá, prezados alunos, meu nome é Lamartine Silva, serei o professor de vocês na disciplina de editoração de texto. Essa disciplina ela inicia o módulo de automação de escritório e é justamente a disciplina que vai tratar da parte de editoração de texto. Para essa disciplina nós vamos utilizar o software, o pacote de escritório do LibreOffice, que é um pacote que contém vários software aplicativo para editoração de textos, para planilha eletrônica e outros softwares, mas nessa disciplina o foco seria a parte da editoração de texto. E nesse caso, o software específico para editoração de texto é o Writer. Ok? Então vamos dar início. Então de início vou apresentar para vocês o contexto geral dessa ferramenta, apresentar a área de trabalho, quais são as principais barras de ferramentas e quais são os principais elementos de formatação de texto utilizado. E a partir de então, depois a gente vai avançar com outros recursos. Ok? Então, outra coisa interessante de a gente observar é que esse pacote do LibreOffice é justamente o pacote que vai ser padrão para todo do LibreOffice, o padrão para todo o módulo, né? Então vai ser o mesmo pacote de escritório que a gente vai utilizar para todas as disciplinas para esse módulo de automação de escritório. Ok? Então, de início, vou apresentar para vocês a tela inicial do programa, do Writer, para vocês poderem entender já como é que é o funcionamento desse programa. Então, de início, quando vocês instalarem o LibreOffice, que aí dentro dele tem o programa do Writer, vocês vão observar, por exemplo, aqui eu tenho no Windows, ele vai criar uma pasta chamada LibreOffice, e dentro dessa pasta a gente tem todos os programas relacionados à automação de escritório. Nesse caso aqui, vocês observam que tem o programa específico para editoração de texto, que é o LibreOffice Writer. Então vou executar eles aqui para mostrar para vocês a tela inicial do programa. Então, como a gente observa, ele é um software que basicamente é bastante utilizado, que você possivelmente já tenha utilizado em um outro software similar, que vai permitir você estar trabalhando com documentos textuais. Então aqui a gente tem de início várias barras de ferramentas, vou apresentar aqui para vocês. Essa barra inicial aqui, que é a barra de ferramentas padrão. Logo embaixo a gente tem a barra de ferramentas de formatação, que são recursos e funções específicas para a formatação. A gente tem de início aqui a barra de menus, onde você tem menu específico com contexto para edição de texto, para exibição, para formatação de ferramentas e tabelas, entre outros recursos. Tá certo? Aqui essa área em branco é justamente onde você vai estar digitando e editando seus textos, para estar inserindo as informações dos seus documentos e realizando as formatações desejadas. Aqui ao lado direito a gente tem a barra de rolagem, como qualquer outro software, você vai poder estar navegando entre as páginas do teu documento. E logo aqui embaixo a gente tem a barra de status, que é a barra que vai permitir você ter informações do contexto do teu documento, no sentido de qual página você está, qual o alinhamento, né, qual a posição do documento que você se encontra. Em linhas gerais, é isso. Então vamos agora praticar alguns desses recursos de formatação. Então para isso eu vou abrir aqui um novo documento, um documento já existente, para a gente poder realizar algumas dessas formatações. Então eu vou abrir aqui a opção abrir, da barra de ferramentas padrão, e vou abrir um documento do Writer, que é esse aqui, exemplo. Esse exemplo 1, que é o exemplo que a gente vai realizar algumas formatações. Então, de início a gente pode observar aqui a formatação padrão para você poder modificar a fonte, né, o estilo da tua fonte. A gente tem vários formatos disponíveis, é só selecionar aqui na opção e realizar a formatação desejada. Então, digamos aqui, modificar para o formato Times New Roman. Então, primeiro você faz a seleção do texto, ou parte do texto que você precisa realizar a formatação, e depois você seleciona aqui na barra de ferramentas de formatação
a fonte, né, o caractere que vai ser utilizado como padrão para aquela parte do texto. Há também os recursos de estilo para você, por exemplo, realizar o estilo negrito, o estilo itálico ou o estilo sublinhado, que também é permitido através dessa barra de ferramenta. Então, digamos que eu quero aplicar aqui o estilo negrito, eu posso selecionar o botão negrito aqui ou utilizar as teclas de atalho. Então, as teclas de atalho no Writer é bem semelhante às outras teclas de atalho que a gente utiliza no próprio Windows ou outro software de edição de texto. Por exemplo, para o negrito você vai utilizar o Ctrl B, para o itálico o Ctrl I e o Ctrl S para o Ctrl U para o sublinhado. Tá certo? Então essas formatações de estilo, você também vai permitir, através aqui da barra de ferramentas, você realizar uma formatação de cor, né? Modificar a cor para esse caractere, para essa fonte. Você pode também estar realizando aqui tranquilamente através da barra de ferramentas de formatação. Outro recurso também bastante utilizado é a questão do alinhamento do texto. Então você tem no texto normalmente vários parágrafos, você precisa às vezes realizar esse tipo de alinhamento. Então também aqui pela barra de ferramentas você pode utilizar o alinhamento à esquerda, onde parte daquele texto que você selecionou. Vale frisar que realmente para todas essas ações você primeiro seleciona parte do documento que você deseja realizar a formatação, ou até mesmo todo o documento, e depois aplica o estilo que você quer, ou nesse caso também o alinhamento. Ok? Então o alinhamento centralizar, esse aqui que a gente observa aqui nesse exemplo que eu estou te mostrando para vocês, ele vai permitir você realizar o alinhamento centralizado. Ou o mais comumente utilizado, por exemplo, o alinhamento justificado, quando você tem texto, né, cada parágrafo você pode justificar, né, que o justificar ele vai justamente fazer esse alinhamento à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Outra formatação bastante utilizada é a questão dos marcadores e numeração, onde você pode criar, por exemplo, tópicos dentro do teu documento e inserir esses marcadores. Aqui na barra de ferramentas ele apresenta alguns desses marcadores. Então, dá um exemplo aqui. Digamos nessa parte do texto que eu queira inserir um marcador aqui para dar ênfase aos tipos de programas dentro do LibreOffice. Então, dei um Enter aqui e vou mostrar como eu posso aplicar esse recurso de marcador. Então, o recurso de marcador, você pode vir aqui e clicar na barra de ferramentas padrão e selecionar a ativação do marcador. Automaticamente é criado esse marcador para a parte do texto onde você está selecionado, e aí então fica já com o marcador. Caso você queira continuar com um novo tópico, ao você dar Enter no documento, aquele mesmo marcador que estava selecionado, ele é aplicado também a essa parte do texto. Ok? Outro detalhe com relação ao marcador é que você pode também estar alterando. Digamos que eu tenho um marcador e eu quero mudar para o tipo de numeração, marcador do tipo de número. É só selecionar o par do texto que deseja realizar essa ação e clicar então no botão específico de ativar a numeração. Tá certo? Esses são os marcadores padrões, mas você pode estar realizando modificações nesses marcadores. Então, para isso, você acessa, como estou mostrando aqui na ferramenta, no Writer, você acessa o menu Formatar, na opção Marcadores de Numeração. Nessa opção, você observa que tem os tipos de numeração que você pode estar utilizando e também os tipos de marcadores que você pode estar utilizando dentro do teu texto. Ok? Então, esses são assim, os principais recursos e funções utilizadas dentro do Writer que a gente tem aqui acessível através da barra de ferramentas de formatação. E agora eu vou demonstrar para vocês outros recursos bastante utilizados, que é a questão de você estar copiando, removendo parte do teu texto, utilizando também ou teclas de atalho ou até mesmo os botões aqui da barra de ferramentas padrão. Então observe aqui, caso eu queira modificar parte desse texto aqui, por exemplo, eu quero realizar uma cópia, seleciona esse texto e depois você pode acionar aqui o botão específico de copiar ou Ctrl C. Então vamos aqui realizar, clicar no botão Ctrl C, automaticamente parte desse texto foi enviado para a área de transferência do Windows, e aí você tem como depois selecionar uma outra parte do texto, por exemplo aqui nessa outra parte do texto, e através do botão colar ou da tecla de atrás do Ctrl V, você tem como copiar aquela parte do texto
que havia colar aquela parte do texto que você havia copiado anteriormente. Da mesma forma, você pode selecionar e remover com o del ou usando a opção de recortar dentro da barra de ferramentas. Aqui existe também a opção de recortar, que é, ou utilizando a tecla de atalho Ctrl X. Então, esses são alguns recursos mais específicos para a parte de formatação de texto. E agora eu vou apresentar para vocês outro recurso também bastante utilizado, que é a parte de imagem. Como você inserir uma imagem, uma figura, né, para incrementar o teu documento. Então, para isso, a gente tem aqui, acessa o menu Inserir na opção Figura. Ao realizar essa ação, é aberto aqui a barra de ferramentas, né, a pasta onde você tem uma figura que você deseja estar inserindo no teu documento. Eu vou aqui selecionar uma figura, por exemplo, e inserir dentro do documento. Ao realizar essa opção, você tem aqui a figura exibindo no teu documento e você pode estar realizando algumas formatações com ela. Nesse caso aqui, a gente pode estar utilizando a formatação específica para estar modificando a dimensão do documento, da figura. Então, recomendo-se você clicar na figura e no canto inferior esquerdo, né, ou canto inferior direito ou esquerdo, você está dimensionando o tamanho da figura. Então, essa é uma das opções. E, além disso, ao você inserir uma figura dentro do teu documento, é habilitada automaticamente essa barra de ferramentas de figuras, onde você pode estar realizando diversas formatações com essa opção de figuras. Ok? Então, outro recurso bastante interessante e que é muito utilizado na prática, né, quando você está trabalhando com documentos de texto. Vamos agora trabalhar com outro recurso que é também muito utilizado, são a questão de tabelas. Como você inserir tabela dentro do teu documento. Então, por exemplo, digamos que eu queira agora inserir uma nova tabela no meu documento. Como é que eu posso fazer essa ação dentro do Write? Você pode aqui utilizar o menu tabela, que tem todas as funções específicas para a tabela. Então, aqui eu vou inserir uma tabela, menu tabela, a opção inserir tabela. É aberta uma janelinha aqui onde você informa qual o nome da tabela, o número de colunas e o número de linhas. Então, por padrão, ele sugere aqui 2 colunas e 2 linhas. Vou aumentar aqui para 3 colunas e 3 linhas e usar a opção inserir. Observe que foi inserido a tabela com a especificação que você informou, nesse caso aqui 3 colunas e 3 tabelas. Observe aqui que é uma tabela comum e você pode realizar várias formatações dentro da tabela. Por exemplo, uma formatação bastante utilizada é você, por exemplo, ter a opção de mesclar várias células, né? Então, a célula é o conjunto, justamente a interseção entre a coluna e a linha, e aí você tem várias células aqui. Digamos que eu queira modificar, né, colocar essa primeira linha aqui com somente uma célula. Então, basta selecionar o conjunto de células que você deseja tornar uma única célula e utilizar o comando dentro do menu tabela, que é o de mesclar. Ao realizar essa opção, aquelas 3 células aqui que estavam sendo selecionadas se tornaram uma só, né? Usou justamente a opção de mesclar. No mesmo sentido, algumas vezes você tem a necessidade de dividir, né? Você estava trabalhando com uma tabela e teve a necessidade de dividir aquela célula em mais de uma célula. Então, seleciona a tabela desejada, a célula desejada, e também através aqui do menu tabela você pode dividir células. É apresentado uma janela onde você pode mostrar aqui, configurar quantas divisões de células você quer. No caso aqui, vamos aumentar para 3, e se vai ser de formato vertical ou horizontal, no caso horizontal, que no caso a gente está dividindo essa mesma célula em mais de uma linha, como foi demonstrado aqui. Então, da mesma forma que eu apresentei na parte de figuras, o Write ele disponibiliza uma barra de ferramentas específica com funções para a tabela, né? Então, observa que quando você seleciona uma tabela, ele automaticamente mostra uma barra de ferramenta que permite você estar trabalhando com recursos, né, e funções para a formatação de tabela. Ok? Então, basicamente foram essas
os recursos, né, e funcionalidades trabalhadas nessa primeira competência deste módulo e dessa disciplina de editoração de texto. No segundo módulo, a gente vai trabalhar alguns recursos mais avançados que a gente vai permitir, por exemplo, criar outras funcionalidades, né, trabalhar com outras funcionalidades do Writer. Então, até a próxima.